me ofereceu uma água. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. A fonte da vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és porque a minha alma esperou, fonte da vida. Olá, queridos, boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Glória a Deus. Nós já vamos dar início a mais essa live para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Será uma live abençoada, com muito ensino. Não perca esses ensinos. Glória a Deus. Vamos lá então, queridos. Vamos orar para nós estarmos iniciando mais essa live para a honra e glória do Senhor Jesus. Você que está aí do outro lado, queridos, só tira uma dúvida para mim. Você que está entrando aqui agora, como que tá o áudio para você? Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá a minha voz aí? Como que tá o áudio para vocês? Vocês estão me ouvindo muito bem? Como que tá o áudio aí? Tire essa dúvida para mim, por favor. Maravilha, o pessoal falando que tá ótimo. A imagem também tá boa, vocês estão me vendo bem? Glória a Deus. Então vamos seguir aqui. Vamos orar para nós iniciarmos mais essa live. Em nome de Jesus, será poderosa, uma live abençoada, com muito ensino. Já pega o teu caderno, pega a tua caneta, pega a tua Bíblia, para que nós possamos aprender juntos aqui a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Primeiramente, vamos falar com Deus. Eterno Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado por essa noite. Nós estamos aqui, Pai, porque nós queremos aprender um pouco mais da Tua presença, aprender um pouco mais da Tua palavra, poder um pouco mais, Senhor, crescer em Ti. Queremos poder, Pai, desenvolver um pouco mais das nossas competências espirituais em Ti. Queremos desenvolver, Senhor, níveis profundos na Tua presença. Esse é o desejo do nosso coração e que nós possamos sair daqui dessa live hoje abençoados e também, Pai, com muito ensino, muito conhecimento daquilo que vem de Ti. É o que nós pedimos e nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, bênção demais. Eu queria perguntar aqui para vocês também, quem estava aqui na live da manhã? Tem alguém que estava na live da manhã aqui hoje? Para quem não sabe, para quem está chegando na live aqui agora, nós estamos falando nesses últimos dias sobre oração. E esse tema tão importante, né? Que a essa altura do campeonato você já percebeu que falar sobre oração não é qualquer um que fala. Falar sobre oração não é um tema tão simples quanto parece, né? Quando a gente fala sobre oração é um tema muito mais profundo, muito mais amplo, muito mais completo, né? Do que possivelmente vocês estavam imaginando aí na cabeça de vocês, né? Mas dentro do que nós falamos de falar em línguas, nós estamos falando, né? Essa competência da oração, que é uma vertente da oração. Nós temos, biblicamente falando,
nós temos tipos de orações que nós podemos fazer ao Senhor, e mais precisamente nós estamos aprendendo nesses últimos dias sobre o falar em línguas. Amém? Esse dom tão importante na vida do servo de Deus, na vida da serva de Deus, na vida de todo aquele que quer caminhar com Deus nessa terra. Esse é um dom muito importante que nós não podemos menosprezar, nós não podemos negligenciar, nós não podemos deixar esse dom de lado, porque é um dom muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual e a nossa caminhada com Deus nessa terra. Hoje, nessa manhã, você aprendeu comigo como que, por meio do dom espiritual do falar em línguas, né, que é um dos 9 dons, esse dom espiritual do falar em línguas, nós usamos ele nós falamos alguns pontos para nos conectar com Deus imediatamente. Nas últimas lives também eu ensinei vocês, pessoas que querem vencer o pecado, que já foram batizadas no Espírito Santo, podem usar no momento da tentação esse dom de línguas. Orar no momento do pecado, orar no momento que está sendo tentado, porque isso vai te dar força para você vencer o pecado e vencer aquela dificuldade que você estava enfrentando naquele momento. Né? Eu dei muitas sacadas, muitas dicas, né? Muitos meios aí de vocês usarem esse dom, mas tem tantos outros motivos, tantas outras finalidades desse dom espiritual tão importante nos nossos dias de hoje, não somente para os nossos dias de hoje, mas também para todos os cristãos que passaram nessa terra, né? Que viveram nessa terra. Para todos, esse dom é muito importante na nossa caminhada com Deus. O dom de variedade de línguas. O dom de línguas estranhas, comumente chamado, tá? Vamos lá então. Hoje pela manhã nós lemos Romanos capítulo 8, no versículo 26, que diz que o Espírito Santo ele intercede por nós, e você aprendeu aqui comigo também, que quando nós estamos orando em línguas estranhas, o Espírito Santo está intercedendo por nós a linguagem e a oração que o nosso Deus, o nosso Pai, quer ouvir. Essa oração, essa linguagem espiritual da variedade de línguas desse dom, nos leva a ter uma conexão com Deus imediata. E quando nós oramos imediatamente, nesse momento o Espírito Santo está intercedendo por nós nessa oração espiritual, no falar em línguas. Tudo bem? Hoje vocês ouviram isso na live da manhã, eu não quero aqui ser repetitivo, só estou dando aqui recapitulando, né, o que nós ouvimos na live da manhã. E hoje eu quero falar um pouco sobre a sobrenaturalidade, né? Ser sobrenatural em meio ao dom espiritual de falar em línguas. Quando você vê Atos capítulo 19, eu vou ler aqui para você, Atos capítulo 19, rapidinho. Atos capítulo 19, versículo 6. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós aqui. Ó. Atos capítulo 19, no versículo 6. Preste bem atenção. A Bíblia diz a seguinte afirmativa. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Isso aqui, querido, aconteceu em Éfeso, tá? Para quem tem dúvidas aí, na cidade de Éfeso. O que eu quero mostrar para vocês? Que sim, pessoas elas podem ser batizadas com o Espírito Santo com a imposição de mãos. Isso é uma repartição do que nós carregamos. Aquele que ora para que pessoas sejam batizadas no Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele carrega isso dentro dele. Então, se, de fato, ele está sendo movido pelo Espírito Santo a fazer aquilo, ele pode também impor as mãos sobre as pessoas e elas também receberem a impartição desse batismo. Lembrando que quem batiza com o Espírito Santo é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Não é nem o Espírito Santo que faz isso, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. A Bíblia diz que Jesus, né, o próprio João Batista falando sobre isso, em outro texto também mais para frente, você vai ver que a Bíblia diz que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Essas competências de batismo exclusivamente de fogo ou do Espírito Santo é uma competência de Cristo. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, peça a Cristo, peça a Jesus. É Ele que batiza com o Espírito Santo. É Ele que derrama essa capacidade, essa competência de poder sobre você, para que você possa operar dentro dos dons espirituais. E de início ali, como você tem aprendido aqui comigo, o primeiro dom, que é o dom de línguas, ou dom de variedade de línguas, ou como culturalmente chamado dentro do ministério pentecostal, né, as igrejas pentecostais e tudo, é chamado de dons de línguas estranhas, tá? Vamos seguir aqui então. Quando nós vemos que o apóstolo Paulo, né, quando você vir aqui, ó, e Paulo lhes impôs as mãos, Atos capítulo 19, versículo 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles,
e tanto que falavam em línguas como profetizavam. Eram a todo uns 12 homens, mais ou menos. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falavam ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Ou seja, eles eram influentes, né? Eles foram batizados e já se tornaram ali também pessoas influentes, como o apóstolo Paulo, né? Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho, diante da multidão, Paulo se afastou deles. E, levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez, naquela época, queridos, tinham muitas escolas, tá? Tinham várias escolas, né? Escola farisaica, como você está vendo aqui, né? De Tirano. Tem várias escolas, né? Linhas de pensamento, tá? Paulo fez isso durante muitos anos. Olha só, durante 2 anos, precisamente. De modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O que eu quero que vocês entendam? Perceba que o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas, ele leva pessoas a um outro nível e a outro patamar. É por isso que eu queria falar com vocês hoje sobre a sobrenaturalidade do dom espiritual de línguas. Quando você, que está aqui me ouvindo agora, você foi batizado com o Espírito Santo ou você está buscando esse dom, saiba que, mesmo você que é batizado ou você que vai ser batizado, esse dom ele vai te levar para um nível sobrenatural. Ele vai te levar para um nível sobrenatural e não vai te permanecer no mundo físico. O dom vai te levar para viver algo espiritual. O dom espiritual já diz, dom espiritual, não é físico. Não é carnal. É um dom espiritual. E esse dom espiritual é para ser usado de maneira espiritual. Porque senão ele não funciona. Amém? O dom espiritual é usado por pessoas espirituais. É por isso que você vai ver pessoas tentando usar os dons, pessoas carnais e acabam passando vergonha. Né? Acabam trazendo profecia que não tem nada a ver, acabam trazendo revelações dentro do dom de palavra de conhecimento que não tem nada a ver. Você percebe que essas pessoas elas usam o dom, só que elas não conseguem, né? Não é a aplicabilidade do dom. Elas estão tentando usar um dom que é espiritual. É por isso que é importante que você ore em línguas, porque a oração em línguas vai te levar para um outro nível espiritual. Amém? Deixa eu tirar uma dúvida aqui com vocês. A Maria Lima, ela disse que tá sem som. Como que tá o áudio para vocês aí? Vocês estão me ouvindo? O pessoal aqui da plataforma pretinha e rosinha, vocês estão me ouvindo bem aí? Como que tá o áudio para vocês? Tá bom? Como que tá o áudio também nas outras plataformas, na vermelhinha e na laranjinha? Como que vocês estão me ouvindo aí? Vocês estão me ouvindo bem? Como que tá o áudio para vocês aí? O áudio tá bom? Tira a dúvida aqui para mim, por favor. O pessoal tá falando que tá bom, possivelmente é sua internet, minha irmã, tá bom? Possivelmente é a sua internet. Reinicia ou entra na live novamente para que você possa ir aprender, tá bom? O pessoal tá falando que tá normal nas outras plataformas, então acho que é só com vocês aqui, ou só com ela por conta da internet, tá bom? Vamos lá, gente, rapidinho. Vamos tentar seguir aqui que hoje eu quero ser mais sucinto com vocês, tá bom? Vamos lá. Marcos capítulo 16, vocês sabem que o que está escrito, eu já li aqui com vocês também. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 16 que aqueles que creem, os sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Perceba que essa é uma promessa de Cristo para nós. Profeta, quem que está falando aqui nesse texto de Marcos capítulo 16, versículo 17? É o próprio Jesus. Ele está falando para nós que nós temos o direito. Nós temos o direito. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. O que muita gente não consegue entender, preste atenção aqui, gente, escute aqui que essa informação que eu vou dar aqui é muito importante agora, tá? Anote aí, você que está aprendendo, preste atenção. Tem muitos pregadores e muitos irmãos que alegam veementemente que uma pessoa, olha só o que eles afirmam, uma pessoa, nem todos falam em línguas porque está dizendo lá em Romanos. Querido, é óbvio que nem todos falam em línguas porque nem todos buscam o batismo com o Espírito Santo. É óbvio que nem todos vão falar em línguas porque nem todos têm o desejo de falar em línguas. É óbvio que nem todos vão operar na profecia porque nem todos querem profetizar. É algo muito simples de entendimento, não é um bicho de 7 cabeças. Mas o que os pastores hoje e essa religiosidade maligna faz? Eles pegam esse ponto e esse comentário, preste bem atenção. Eles pegam esse comentário e fazem disso uma religião. Ou seja, Paulo falou que nem todos falam em línguas, então você que está aqui, talvez você não é a pessoa que Deus escolheu para falar em línguas. Olha o que Marcos capítulo 16 está dizendo. Se você afirma que só alguns falam em línguas, você vai ter que afirmar também que só alguns expulsam demônios. Quem pegou aí, pegou. Ou seja, estes sinais seguirão os que creem. O que você precisa fazer é crer e buscar com zelo.
Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Olha só, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Ou falarão novas línguas. Se você afirmar para alguém, se você já cometeu esse erro, não cometa mais esse erro, tá bom? Não cometa mais esse erro. Se você falar para alguém assim, não, nem todos falam em línguas, então você vai ter que também afirmar, nem todos expulsam demônios. Quem está entendendo o que eu estou ensinando aqui hoje, nessa noite? Nesse ensino de hoje? Porque está no mesmo texto, são condições iguais. A crença e a fé é o pré-requisito para que essa pessoa opere nessas duas competências espirituais. Tanto na expulsão de demônios, quanto também no falar em línguas. Não tem como uma pessoa ela ter o direito de expulsar demônios e não ter o direito de falar em línguas. Isso não existe, gente. Tá? Eu sei que isso é ensinado lá fora e talvez alguns de vocês aqui aprenderam isso, mas vocês aprenderam errado. Vocês aprenderam errado. Cristo te deu o direito de ser batizado com o Espírito Santo. Você não ter sido batizado com o Espírito Santo pode ter vários fatores, vários motivos de que por que você não foi batizado com o Espírito Santo até hoje. Mas não coloque isso na conta de Deus de que Ele não quer te batizar, porque essa é uma promessa. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É uma promessa e um direito que Deus nos deu de sermos cheios e batizados com o Espírito Santo. Então para com isso, você aí que fica falando, eu não falo em línguas, eu não sou batizado porque eu acho que Deus não quer me dar essa competência. Nunca mais fale isso. Nunca mais fale isso. Muitos são os motivos, e a gente falou aqui nas aulas passadas, nos ensinos passados, que muitos são os motivos de uma pessoa que ela não é batizada com o Espírito Santo. Eu vou te dar alguns aqui. Uma pessoa que anda numa vida de pecado, uma pessoa que não quer abandonar os seus pecados, uma pessoa que não quer trabalhar na casa do Senhor, não quer servir a Deus, uma pessoa que não quer fazer a obra do Senhor, uma pessoa que não tem um desejo, não tem um amor por vidas. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui que talvez você nunca aprendeu sobre isso também. Novamente, isso aqui eu falo dentro do treinamento de dons espirituais, tá, gente? Eu não vou falar tudo aqui, eu vou dar só uma breve explicação. Ricardo Souza disse, não existem mais profetas, então pode sair da minha live que eu sou uma mentira. Tá bom? Você tem todo o direito de sair daqui da minha live, você não precisa ficar aqui não. 7h30 da noite, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês têm todo o direito de fazer o que vocês quiserem. Então, por favor, pega o teu botãozinho, clica no xizinho ali em cima e saia da live. Você que não acredita que eu sou profeta do Senhor, é só sair da live. Tudo bem? Eu não tô aqui para te convencer de nada. Julgue se eu sou um profeta do Senhor pelo que eu ensino, pelo que eu falo, pela minha vida. Esse povo não conhece nem Bíblia e fala daquilo que não conhece. Deixa eu bloquear o Ricardo, já que ele não quer nada com Deus. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, Ricardo. Tem mais alguém, queridos? Tem mais alguém aqui? Se tiver mais alguém, é só falar que eu bloqueio. Se você não sair, eu te bloqueio. É simples assim. Aqui funciona desse jeito. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguém. Não tem mais. Maravilha. Maravilha. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Bom, eu acho que não. Vamos seguir para o conteúdo. Preste atenção aqui no que eu estou ensinando para vocês. Preste bem atenção. Anote aí. Eu quero que você anote essa informação que eu vou falar aqui agora. Muitos são os motivos de por que uma pessoa não é batizada no Espírito Santo. Mas nunca culpe a Deus por isso. Nunca é da vontade de Deus que uma pessoa receba uma coisa no reino de Deus e outra pessoa não receba. A Bíblia diz em Atos que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhinhos mais queridinhos que outros. Isso não existe. Se você aprendeu isso, você aprendeu errado também. Não existem isso. Não existe essa parcialidade no reino de Deus. A Bíblia diz que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Se um recebe o batismo com o Espírito Santo, o outro também pode receber o batismo com o Espírito Santo. Essa é uma competência, esse é um direito que Deus nos dá como filhos. O problema de uma pessoa não receber o batismo com o Espírito Santo é culpa dela. É responsabilidade dela. Muitos são os fatores que impedem vocês de serem batizados com o Espírito Santo. A falta da busca, a falta da dedicação, as máscaras, né, que vocês usam na igreja, pecados ocultos, pecados escondidos. Tem pessoas que têm pecado que tem que confessar e não confessou ainda. Tem tantos motivos.
Você acha que Deus, de fato, vai te batizar com o Espírito Santo, você numa vida de pecado e sujeira? Você acha que Jesus é irresponsável a esse nível? Você acha que Cristo ele vai batizar uma pessoa com o Espírito Santo? É por isso que eu falo para vocês, eu já falei aqui várias e várias vezes nessa live, vou repetir de novo aqui. Tem muita gente que está se levantando na internet como apóstolo, não é apóstolo coisa nenhuma. Tem gente que estão se levantando como profetas e não são profetas coisa nenhuma. Tem pessoas que estão se levantando como pastores e não são pastor coisa nenhuma. O Espírito Santo não batiza pessoas que não têm testemunho. O Espírito Santo não desce com poder sobre pessoas que não querem servir a Deus. Não existe isso que vocês estão vendo na internet. Isso é banalização, pura carnalidade. Pura carnalidade. A Bíblia diz que quando as pessoas, mais precisamente 120 pessoas, estavam reunidas em Atos capítulo 2, no mesmo lugar, preste bem atenção, elas estavam orando e buscando e desejando a descida do Espírito Santo com fogo. Como que uma pessoa que acabou de sair do candomblé, uma pessoa que acabou de sair, ou mesmo criança. Criança, gente. Criança tem que ser ensinado. Eu falei para vocês que na minha live vocês vão ser confrontados de muita coisa que vocês aprenderam errado lá atrás. Vocês vão ser confrontados e vão ter que aprender a mudar a mentalidade, não porque eu estou falando para vocês, mas porque é o que a Bíblia diz. Essas pessoas não leem Bíblia, reparem na vida delas. Elas não leem Bíblia. Se for abrir a Bíblia, elas fecham as igrejas. O que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo ele desceu sobre 120 pessoas que estavam orando e buscando a face do Senhor. Estavam desejando a face de Deus. Estavam desejando ser revestidos com o Espírito Santo sob a promessa de Cristo. Qual que era a promessa, profeta? A promessa era: esperem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esperem. Imagine eu como Pedro, tá? Imagine eu como Pedro falando para Jesus. Jesus dizendo a promessa e eu como Pedro retrucando. Mas Jesus, você me treinou durante 3 anos e meio. Você já me treinou, você já me ensinou, eu já sei o que tem que fazer. E Jesus falando: espere, Pedro. Espere em Jerusalém. Porque se você não for batizado com o Espírito Santo, você não vai ser transformado. O batismo com o Espírito Santo transforma, eu já falei para vocês, meninos em homens e meninas em mulheres. Eu estou falando de maneira espiritual, tá? Eu estou falando de maneira espiritual aqui. Você perceba que quando Pedro ele estava longe ainda do batismo com o Espírito Santo, ele foi um homem totalmente impulsivo, um homem totalmente agressivo, mas quando ele foi revestido com poder, você nem reconhece o mesmo Pedro. Nem parece o mesmo Pedro. O Pedro que era medroso, que fugiu da morte diante de Jesus, agora é o Pedro que diz para os soldados romanos: me crucifique de cabeça para baixo, porque não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre. Eu quero que você entenda esse ensino, porque isso aqui é muito profundo. O batismo com o Espírito Santo, ele transforma pessoas, amados. O batismo com o Espírito Santo não é só um revestimento de poder, mas é uma mudança de mentalidade, cognição, mudança de emocionalidade, mudança de caráter, de personalidade. Há uma mudança geral. Não é só uma mudança fraca de poder, não. O poder ele começa a aprimorar você. A Bíblia diz que João disse que a unção nos ensina todas as coisas. O que eu quero que você compreenda nessa live de hoje, preste bem atenção. Estamos aqui nesse momento agora com 400 pessoas online, mais ou menos nas 3 plataformas. Você precisa entender algo muito importante aqui, preste atenção. Você ser revestido com o batismo com o Espírito Santo e receber a descida do poder, o dunamis, a dinamite do Espírito Santo em você por meio de Cristo, é um direito. Só que não significa que você vai receber, porque depende do teu coração. Depende do teu coração. Depende do teu coração. Tudo bem até aqui, queridos? Como que é a vida que você leva? Qual que é a vida que você carrega? Você leva uma vida de santidade? Você leva uma vida de pureza, de exemplo, de integridade, de justiça? Como que você quer receber um poder desse nível com uma vida torta? Pecados escondidos. Talvez tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora que têm rabo preso com o diabo. Como que você quer que o Espírito Santo desça com você como poder
se você não caminha de maneira santa com Ele. Perceba que não tem como, não tem cabimento. Não há cabimento. Deixa eu responder um outro comentário aqui. Talvez a pessoa que falou isso aqui, ela não tem noção quem que eu sou, mas eu vou responder com uma educação aqui para ela. Deixa eu ver se veio aqui o comentário. É que é tanta gente comentando que às vezes o comentário ele desce, né? Muito rápido. Deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui de novo. Vamos lá. Nancy, ela disse: Jesus não veio julgar assim, ele falou: cuidado com a sua língua. Seja educado e respeite o próximo. Não, você está errada. Jesus foi educado com os fariseus? Jesus foi educado com os saduceus? Jesus foi educado com os mestres da lei ou eles chamam ele de hipócritas? Raça de víboras, como João Batista chamava? Eu não sei qual que é a Bíblia que você está lendo, minha irmã, mas não é isso que Jesus chamava os incrédulos, não. Pessoas que não andam com Deus, pessoas que querem vir aqui e causar tumulto, vão ser tratados da mesma maneira. Mesma medida. Tudo bem? E eu quero dizer uma coisa para vocês, preste bem atenção. Preste bem atenção. Eu quero deixar bem claro isso aqui para vocês, amados, porque as redes sociais estão crescendo. As pessoas estão me conhecendo na internet, estão buscando até mentoria, consultoria comigo. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Eu não vou passar a mão no pecado. Não importa quem você seja. Eu não vou passar a mão naquilo que a Bíblia não passa a mão. O problema de hoje é que as pessoas elas não estão acostumadas a ouvir a verdade. Quando você escuta a verdade, parece um choque dentro de você, não é assim? Eu tenho certeza que quando vocês começaram a participar das minhas lives, a maneira que eu falo de maneira dura, de maneira firme com vocês, vocês vão perceber que quando eu falava isso, você se sentia desconfortável. Por quê? Porque vocês não estão acostumados a ouvir a verdade. E quando vocês ouvem a verdade, parece que a verdade é a mentira. Porque o que vocês estão acostumados a ouvir é um sermãozinho fajuto, diluído e mentiroso. Um sermãozinho coaching, aonde vocês querem que todo mundo passe a mão em vocês. Jesus não passou a mão no pecado. Jesus não passou a mão nos seus discípulos e Jesus não passou a mão em ninguém. E eu não vou passar a mão também em ninguém aqui. Não importa quem seja. Levantou aqui e falou, vai receber da mesma medida. É óbvio. Eu não xingo, eu não falo palavrões, eu sou uma pessoa muito equilibrada. Mas vou tratar da mesma maneira. Com justiça, retidão, integridade e firmeza como meu Salvador fez. Então assim, antes de vocês, eu vou até dar uma dica para vocês aqui, tá? Vou dar uma dica para vocês. É um conselho de um homem sábio do Senhor. Antes de comentar, pense 10 vezes antes de comentar. Pense 10 vezes. Eu conheço a Bíblia de capa a capa. Eu ensino a Bíblia há 13 anos. Eu sei o que eu estou ensinando aqui. Tudo bem? Eu treino pessoas há 13 anos. Ensino a palavra há mais de 13 anos. Então eu sei o que eu estou falando. Nada do que eu estou falando aqui para vocês vem de mim ou do profeta Lucas. Não. Eu falo pela palavra. Para de vocês ficarem com questõezinhas de mimimi. Respeite o teu próximo. Eu não respeito o meu próximo se ele não respeita a palavra do meu Deus. Aprenda isso, porque isso aqui vocês não vão aprender em lugar nenhum. Como que você diz respeitar alguém que fala que o teu Deus é um imundo? Você vai respeitar esse tipo de pessoa? É isso que vocês estão falando para mim? Vocês vão respeitar um tipo de pessoa que faz, como por exemplo, num sambódromo, pega o teu mestre, o teu salvador, e faz chacota da vida deles? É isso que vocês falam que é respeito? Eu não sou obrigado a respeitar todo mundo. Isso aí vocês aprenderam errado. Nós temos que respeitar todo mundo. Mentira! Jesus não respeitou todo mundo. Jesus respeitava quem andava na luz. Aquele que era da treva, sabe como que ele chamava? Você é filho do diabo. Olha o que Jesus dizia para os fariseus. Vocês querem ser filhos de Deus? Deus pode fazer com que essas pedras se transformem em filhos de Abraão e filhos de Deus. Vocês são filhos do diabo. Porque vocês andam nas trevas. E você quer que eu venha ter respeito por esse tipo de pessoa? Gente, desculpa. Não tenho respeito mesmo. E tá tudo bem o que vocês vão fazer. Eu vou processar você, profeta, eu tenho meu advogado. Pode me processar que você vai perder. A Constituição Federal me garante o direito de falar do que eu quero e expressar a minha opinião sobre pessoas, lugares e ambientes. Eu conheço meus direitos, querido. O que vocês têm que parar é parar de ficar respeitando pessoas que desrespeitam o teu Deus.
Tem pessoas que não merecem o nosso respeito. Tem pessoas que a Bíblia chama de porcos e cachorros. E sabe quem que fala isso? É o teu Deus, é o Deus que você serve. Se o teu Deus é o mesmo Deus que eu sirvo, então você vai abaixar a cabeça e ouvir o que eu estou falando. Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando pela palavra. Você acha mesmo que eu vou ficar perdendo tempo com pessoas aqui na live que são porcos? São cachorros que voltam ao seu próprio vômito, como a Bíblia chama? Vai ser bloqueado. E eu vou tratar da mesma maneira. Isso aqui, vocês que não sabem, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Eu estou fazendo um filtro dos meus seguidores. Eu estou fazendo um filtro. Quando eu trato de maneira áspera, de maneira firme, eu estou fazendo um filtro, porque quem é verdadeiro discípulo vai aprender a verdade. Quem é verdadeiro discípulo aceita a correção. Vocês aprenderam aqui comigo. Essa semana eu ensinei sobre isso para vocês. Os 3 tipos de relacionamento que nós temos com Deus. Então, por favor, pare de ladainha, pare de mimimi e pare de frescurinha, porque esse evangelho que vocês estão acreditando, isso aí não existe. O evangelho é 880. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Escute o que eu vou falar aqui para vocês. Eu pastoreei uma igreja aqui em São Paulo há 4 anos. Vocês sabem disso, tem Instagram, tem tudo lá. Falei o nome, não poderia falar, mas tá tudo bem. Tem tudo lá, tem canal. Quem quiser, é só você pesquisar aí no Insta. Você vai ver que tem lá a igreja que eu pastoreava. Tem as lives, tem as pregações, tá tudo lá. Sabe por que as pessoas não gostavam da minha pessoa? Deixa eu te falar uma coisa, sabe por quê? Porque eu falava a verdade. Muitos adoravam, muitos gostavam das pregações, porque eu era direto e falava a verdade. Outros eram os mimimis. Sabe o que eu já tive que fazer na igreja? Eu já tive que excomungar pessoas da igreja. Eu tive que tirar pessoas da igreja, porque não concordavam com a palavra. Querido, se a pessoa não concorda com a Bíblia, com a palavra de Deus, o que ela está fazendo na tua igreja? O que ela está fazendo dentro da igreja? Então, por favor, a minha irmã aqui que fez esse comentário, minha irmã, vai ler mais a Bíblia, leia a tua Bíblia, leia os evangelhos pelo menos 10 vezes. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando você lê 10 vezes cada evangelho, vem aqui e comente. Aí você vai ter um pouco de conhecimento da Bíblia para você poder fazer algum tipo de comentário aqui na minha live. Tudo bem, queridos? Tá dando para entender isso aqui? Então, por favor, para de mimimi. Crentezinho Nutella. Quem ama, corrige. Se eu vier corrigindo vocês aqui, preste bem atenção. Se eu vier corrigindo vocês aqui, se algum dia eu vier corrigindo alguém aqui, saiba que eu estou fazendo isso mesmo na correção por amor. Só pense 2 vezes antes de comentar na live. Só pense 2 vezes antes de comentar na live. Pense 2 vezes. Pode comentar, eu não impossibilito ninguém de comentar. Mas quando você fizer um comentário, saiba muito bem o que você está falando. Domine o assunto que você está falando. Tudo bem? Para vocês não passarem vergonha. E eu vou responder sim. Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Eu queria ver esse povo vivendo na época de João Batista. Eu queria ver esse povo vivendo na igreja primitiva. É o hábito, querido. É o costume de ouvir pregaçãozinha, mamãozinho, sabe? Sabe aquelas pregaçõezinhas mamãozinho? Ai, Jesus te ama. Jesus ama a tua vida. Você é um eterno amante de Cristo. Eterno amante de Cristo nada. Se você não se arrepender do teu pecado, você vai ser lançado no fogo do inferno para toda a eternidade. É assim que a Bíblia ensina. É assim que a Bíblia ensina. Não se arrependa do teu pecado, não. Sabe o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 19? A Bíblia diz que Cristo irá matar com a espada da boca dele todos que restarem nessa humanidade. É isso mesmo. O teu Jesus que você defende, que é o amor em pessoa, é o mesmo mestre que vai destruir todos com a espada que sai da sua boca. Está escrito, você sabia disso? Você sabia disso? Que Cristo também tem ira? E será derramado nessa terra a ira do Pai e a ira do Cordeiro? Esse tipo de pregação vocês não vão ouvir. É raro você ouvir esse tipo de ministração, essas pregações. Por quê? Porque hoje ninguém mais prega a verdade. É raro você ouvir alguém que prega a verdade. A maioria tem medinho de perder seguidorzinho. Medinho de perder likezinho. Medinho de perder... se eu falar a verdade aqui na igreja,
Eu vou perder metade da igreja. Querida, é melhor você perder metade da igreja e ter ovelha do que ter um monte de bode dentro da igreja. Um monte de joio no meio da igreja. Tudo bem até aqui? Tá dando para entender? Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando aqui. Deixa eu falar outra coisa para vocês aqui também. Querido, eu não tô aqui brincando de ser crente com vocês não, tá? Eu não venho aqui toda manhã e toda noite brincar de Bíblia com vocês. Tudo que eu estou ensinando para vocês, eu vou ser cobrado no grande dia. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês de ensinamento, eu vou ser cobrado por Deus naquele grande dia. Eu serei julgado de cada palavra que saiu da minha boca. Então eu sei o que eu estou ensinando aqui para vocês. As pessoas têm que ser ensinadas com vara curta. Porque senão vira bagunça. Essa é a verdade. Tem que ter correção. Se não tem correção, não há mudança. Não há transformação de mentalidade. E fica com essa dica que eu vou dar para vocês. Leiam mais a Bíblia de vocês. Leiam mais a Bíblia. Quer comentar na live? Comenta, meu irmão. Pode comentar à vontade. Mas tem argumento para vir aqui e comentar. Saiba o que vocês estão falando. Amém? Tudo bem até aqui? Glória a Deus. Bênção demais. Então eu vou seguir aqui. Já é 7h48. Eu quero só dizer uma coisa para vocês sobre o que nós estávamos falando. Eu vou voltar um pouco agora para o conteúdo, tá? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Anote aí. Quando nós falamos do dom de línguas, eu estou voltando agora para o conteúdo, tá? Já respondi a irmã e a resposta não foi só para a irmã. Foi para todos aqui da live. Tá bom? Foi para todos. Que a carapuça servir. Eu vou voltar para o conteúdo. Quando a Bíblia diz sobre o dom de línguas e o dom de variedade de línguas, ou culturalmente, como eu já falei aqui para vocês, chamado de dons de línguas estranhas, esse dom é a forma mais eficaz de você se conectar com Deus e ter a sobrenaturalidade do mundo do Espírito vindo sobre vocês. Aquele que ora em línguas, ele abre dimensões espirituais. Aquele que ora em línguas manifesta a glória de Deus nessa terra. Profeta, por quê? Porque você está tocando o coração do Pai com as tuas línguas. A Bíblia diz que quando nós falamos em línguas, nós estamos edificando a nós mesmos. Edificar é construir, recarregar. Você está construindo você no mundo do Espírito. Está se forjando e abrindo oportunidades espirituais. É por isso que quando nós oramos em línguas, você vai perceber que uma pessoa que usa o dom de línguas, parece que tudo é mais fácil para ela no mundo espiritual. Ela chega numa casa, fulano manifesta endemoniado. Ela chega no local, ela coloca a mão, a pessoa é curada. Por que isso acontece? Porque ela está carregando poder, ela está construída no mundo espiritual. Ela está recarregada, ela está crescendo. O dom de línguas, ele vai abrir caminhos espirituais para você crescer de maneira profunda. Anote isso daí, é muito importante que vocês entendam. Anote isso. Use o dom de línguas, porque o dom de línguas vai te levar para um outro nível. Vai te levar para um outro nível com Deus, uma outra dimensão, uma outra intensidade. Pessoas que oram em línguas, as orações são muito mais eficientes do que a oração na língua materna. Quando nós oramos em línguas, nós estamos orando uma oração direta, sem intervenção humana, sem intervenção maligna. Querido, você pode falar qualquer tipo de línguas. Inglês, espanhol, chinês, japonês, a língua portuguesa, não importa. Mas quando você fala em línguas estranhas, só quem está entendendo é o Espírito de Deus e o próprio Pai. É uma oração direta. Quando a Bíblia diz que nós lemos também esse texto hoje, que o Espírito Santo ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, como que o Espírito Santo ora por nós? Como que o Espírito Santo intercede por nós? Por meio da oração em línguas, amados. Quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo ele ora na tua boca e conecta você a Deus, ao Pai de maneira profunda. Pensa quantos anos, ou quantos meses, ou quanto tempo você perdeu da tua vida se você tivesse aplicado esse dom na tua vida. Eu tenho certeza que tua vida com Deus seria outra vida. A tua vida com Deus seria outra dimensão, outra dimensão espiritual. Pessoas, querido, que oram em línguas são pessoas que são cheias do Espírito Santo. Quando eu oro em línguas, eu estou ativando o sobrenatural na minha vida. É uma tomada, é um interruptor do mundo espiritual. Conexão direta com Deus.
Profeta, mas eu quero buscar esse dom. Então, se santifique, se purifique, busque oração, tenha um desejo de trabalhar para o Senhor e tantos outros pré-requisitos que a Bíblia coloca para pessoas que querem ser batizados com o Espírito Santo. Amém? Quer ser batizado com o Espírito Santo? Então ande de acordo com a palavra. Seja santo, seja puro. Queira trabalhar para o Senhor, queira curar os enfermos. Eu vou concluir essa live aqui, 8 horas eu vou ter uma mentoria, infelizmente eu não vou conseguir ficar aqui mais tempo com vocês. E eu vou concluir só com esse ensino aqui e a gente continua amanhã às 9 horas da manhã, tudo bem? Preste bem atenção no que você vai aprender aqui agora, isso aqui é muito, mas muito importante. Anote isso daí. Quando você chega nos textos de dons espirituais, como por exemplo, Efésios capítulo 4, versículo 11 dos 5 ministérios, quando você lê Romanos capítulo 8, quando você vê também 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 14, textos que dizem sobre dons, preste bem atenção, escute aí. Quando você chega no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, você vai perceber que o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre os dons do Espírito Santo. Profeta, quais são os dons do Espírito Santo? Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espíritos. O dom da fé, dons de curar, sinais e maravilhas. Línguas, interpretação de línguas e profecia. Esses são os 9 dons espirituais. Depois eu vou trazer um treinamento para vocês mais profundamente sobre cada dom. Nós vamos ter mais de 5, 10 horas falando de cada dom espiritual. Cada dom. Vocês vão aprender isso comigo, tá? Pode ficar tranquilo que vocês vão aprender muito sobre isso. Mas, o que eu quero que vocês compreendam é o seguinte. Você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele coloca 1 Coríntios capítulo 12. No meio dos dons, ele coloca 1 Coríntios capítulo 13, que você conhece muito bem esse texto. A gente fala muito desse texto sobre quando a gente vai aconselhar casais, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria como um sino que retine. Se eu entregasse meu corpo para ser queimado, se eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse tudo isso e fizesse tudo isso, se não tivesse amor, de nada valeria. Por que eu estou ensinando isso aqui para vocês? Depois o apóstolo Paulo, ele volta a falar sobre os dons, mais precisamente sobre profecia e línguas, no capítulo 14 de 1 Coríntios. Calma lá, vocês vão entender aonde eu quero chegar. Parece que o apóstolo Paulo, ele é esquizofrênico. Ele começa a falar de dons espirituais, em vez dele continuar falando sobre dons espirituais, ele para falar sobre o amor. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O apóstolo Paulo não é esquizofrênico. Ele, como um homem cheio do Espírito Santo, na minha opinião, o maior apóstolo que já pisou nessa terra depois de Jesus, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele coloca o amor. Porque para que você opere os dons espirituais, se você não tiver amor pelas pessoas, você nunca vai receber dons espirituais. Eu ensino isso aqui mais profundamente dentro do treinamento. Se você não tem amor pelas pessoas, você não tem nada da parte de Deus. A Bíblia diz lá em João a seguinte afirmativa: como pode permanecer o amor de Deus em uma pessoa se ela vendo o irmão dela passando necessidade, ela não se compadece dele? Se eu ver o meu irmão passando necessidade, profeta, mas lá não é necessidade financeira, é física? Não, querido. É todo tipo de necessidade. Tem pessoas que têm necessidades espirituais. Tem pessoas que têm necessidades no casamento. Tem pessoas que têm necessidades na vida financeira. Tem pessoas que têm necessidade na vida profissional. Como eu posso ver o meu irmão passar necessidade, não importa qual seja o âmbito ou a área, e eu não me compadecer do meu irmão? O teu problema não é porque você não tem dons espirituais. O teu problema é porque você está enfermo, você não tem amor pelo próximo. Isso aqui é muito sério, amado. Isso aqui é muito sério que eu estou ensinando aqui para vocês. Se você não tiver amor, o primeiro pré-requisito para que você possa manifestar o poder de Deus, a glória, as curas, as libertações e tudo que eu ensino aqui para vocês, se não tiver amor, vocês não vão fazer nada. Vocês vão ficar chupando o dedo, vocês vão me ver pregando em muitos lugares, logo logo eu vou estar pregando em presídios, casas de recuperação, vocês vão acompanhar as pregações, vocês vão acompanhar os vídeos. Vocês vão me ver operando, curando enfermos, expulsando demônios com autoridade, mas se você ficar olhando para mim e não manifestar o amor, você só vai ficar chupando o dedo e não vai manifestar nada do poder de Deus nessa terra. Tá entendendo que segredos dentro da Bíblia, segredos dentro da palavra de Deus, se você não aprender com isso, você nunca vai manifestar o poder de Deus. Se você não aprender, querido, a desenvolver o amor de Deus, você nunca vai manifestar nada de Deus. Anote o que eu estou te falando. Se você vai para a tua igreja só porque você vai para cumprir uma tabela,
Se você vê uma pessoa passando na rua necessidade, você não se compadece dela. Se você não contribui, se você não oferta, se você não ajuda o teu próximo, você não leva uma cesta básica, você não faz nada pelo teu próximo, você não vai ter nada do espiritual. Eu estou te ensinando aqui como profeta do Senhor. Eu estou te ensinando princípios espirituais. Talvez você que está aqui, talvez você é carnal, você não está entendendo nada que eu estou falando aqui. O que eu quero que você compreenda é que, antes de fazer qualquer coisa no mundo do espírito, busque o amor. Se você está percebendo que você não está manifestando o amor, ou não tem a característica mais importante de tudo, é o amor, saiba que você está enfermo, você está doente, você precisa de cura. Como assim, profeta? Você está falando para mim que eu preciso de cura? Como assim? Eu não estou entendendo nada. Eu estou na igreja, eu estou louvando, eu estou buscando, eu estou pregando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, eu sou pastor. Não importa se você é pastor, não importa se você é apóstolo, não importa qual é o teu cargo. Não importa qual é o teu chamado. Se você não entende o que eu estou ensinando, isso aqui é básico, isso aqui é um princípio básico da palavra de Deus. A Bíblia está deixando bem claro que se você não manifesta o amor, não importa se você entregar teu corpo para ser queimado vivo, não tem sentido, não tem validade. Você tem noção, pessoas entregar o corpo para ser queimado vivo em prol do evangelho não tem validade alguma porque não tem amor? Se vocês que estão me ouvindo aqui, estamos aqui com quase 500 pessoas online nesse momento, nas 3 plataformas. Se você que está me ouvindo aqui, querido, você não manifesta o amor. Se você não tem amor pelo teu próximo, você não vai curar ninguém. Se você não tem amor pelo teu próximo, você não vai manifestar o poder de Deus para expulsar demônios de ninguém. Se você não tem amor, se você não manifesta o amor de Deus, você não tem a autoridade de Deus, porque a autoridade de Deus, antes da autoridade, vem o amor. Por que Jesus veio à Terra? Escreve aqui para mim. Por que ele veio à Terra? Ele veio à Terra por obediência e amor ao seu Pai, sim ou não? Tudo que é feito no mundo do Espírito é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus amou o mundo, João capítulo 3, versículo 16. João 3,16 é o versículo mais lido na face da terra, o versículo mais conhecido da Bíblia. Porque Deus amou o mundo. Tudo que Deus faz no reino dele é por meio do amor. Se nós não manifestarmos o amor, querido, você não vai manifestar poder de Deus coisa nenhuma. Você não vai ser batizado com o Espírito Santo. Tá entendendo porque eu tô falando para vocês que tudo isso que você vê na internet é tudo baboseira? É tudo mentira. Você vê um pai de santo, você vê uma mãe de santo que acabou de se converter, ela vai ter que aprender muita coisa, vai ter que aprender muitas coisas. Ela vai ter que aprender sobre o fruto do Espírito, ela vai ter que aprender sobre os dons espirituais, ela vai ter que aprender sobre o Espírito Santo, ela vai ter que aprender sobre relacionamento. Tem tanta coisa que ela precisa aprender antes dela ser batizada com o Espírito Santo. Isso não existe. Não existe. Se vocês, querido, não manifestarem o amor de Deus, desculpa falar para vocês aqui, mas é a verdade. Vocês nunca vão manifestar nada de Deus. Eu estou te dando um segredo espiritual tão poderoso, mas tão poderoso, que se você aprender o que você está aprendendo aqui hoje, o seu ministério vai ser totalmente diferente do que você faz. Se você prega, você vai pregar de outra maneira. Se você profetiza, você vai profetizar de outra maneira. Se você tem dons de revelações, você vai trazer revelações de outra maneira, porque tudo será baseado no amor e não somente no interesse de manifestar o dom. Muitas pessoas querem manifestar o dom, mas sem amor, querido, você não vai manifestar nada. Tudo é por meio do amor. Se tem amor, o apóstolo Paulo ele para de falar sobre dons e fala sobre 1 Coríntios capítulo 13. Do versículo 4 em diante você vai ver. Se eu manifestar o amor pelo próximo, se eu manifestar o amor pelas pessoas e tudo o que eu fizer no reino de Deus for baseado no amor, tudo o que eu fizer vai ter sucesso. Vai ser efetivo. E o Senhor ele vai se submeter não a mim, mas ele vai se submeter a esse amor que eu manifesto por meio da palavra. E ele vai falar, poxa, o meu filho ele ama o próximo, eu vou derramar poder sobre ele. Ele ama o próximo e eu vou derramar glória e unção sobre ele, para que ele possa trabalhar no meu reino. Porque ele possa trabalhar no meu reino. O reino de Deus, queridos. O reino de Deus é baseado em amor, fé e justiça. Se nós não aprendermos isso, deixa eu te falar uma coisa para você aqui nessa live. Eu vou parar aqui, tá, com o ensino, senão a gente vai ficar muito tempo aqui e eu vou ter uma consultoria, uma mentoria agora, 8 horas. Eu quero que você entenda uma coisa. Cresça no amor. Se você não está amando o teu próximo e não vive por amor, você está doente, você está enfermo. Por que eu estou aqui todos os dias aqui com vocês? Porque eu estou amando vocês. Ainda que talvez eu não conheça vocês pessoalmente,
Eu não conheço vocês tete a tete, porque a plataforma ainda não tem isso, né, tão perfeitamente. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: eu estou aqui por amor. Se eu não amasse o reino de Deus, eu não estaria aqui. Se eu não amasse o reino de Deus, eu faria tantas outras coisas, mas eu entendi que não existe outro caminho para mim. Deus me chamou para o ensino, para a manifestação como um avivalista nessa terra. E eu estou seguindo aquilo por amor a Deus, e eu sei que naquele grande dia Ele vai me recompensar. Viva por amor. Viva por amor. Tudo bem, queridos? Glória a Deus até aqui. Bênção demais. Tudo bem? Glória a Deus. Tem uma mulher que entra na minha live aqui toda vez. Eu vou falar com você a última vez, viu? Li, é com você mesmo. Você volta aqui porque o teu espírito está sedento para ouvir o que eu estou falando, mas você volta aqui para confrontar. Você está endemoniada, você não sabe disso. Você está endemoniada, você precisa de libertação na sua vida. Ela disse assim: você sentiu amor quando aquelas pessoas, você expulsou elas da igreja? Pergunte isso para Jesus quando ele expulsou as pessoas de dentro da casa do Deus dele, da casa do pai dele. Pergunte para ele por que ele expulsou aquelas pessoas com chicote. Por que ele pegou um chicote e fez aquilo? Você não conhece Bíblia, minha irmã, não fala nada. Fecha a boca antes de falar besteira. Eu vou dar o último alerta para você. Se você entrar na minha live e fazer mais isso, eu vou bloquear você. Você não vai ter direito mais a assistir nada nas minhas redes sociais. Eu vou dar a última chance para você. E você sabe quem que eu tô falando. Eu tenho uma memória muito boa, queridos. Eu tenho uma memória muito boa. Eu sou reconhecido no meio aqui dos meus amigos com o cara que tem a memória boa. Eu não esqueço fisionomia. Muito dificilmente eu esqueço nomes. Eu tenho uma memória muito boa. Então eu vou dar uma dica para essa irmã que está aqui. Eu conheço você, eu conheci o seu nome e sei a sua foto. Se você não quer aprender, saia da live. Eu não estou aqui, querido, para ficar pastoreando criança. Vocês estão entendendo? Eu trazer um ensino desse nível e no fim da live, uma perturbada falar um negócio desse. Eu vou dar o direito de você ficar aqui na live. É a última vez que eu estou falando com você. A próxima eu vou bloquear você permanentemente, você não vai ter mais direito a aprender com nada. Tá avisada. Está avisada. Isso aqui vale para todos. Se eu um dia expulsar pessoas de dentro da igreja, eu estou seguindo a Bíblia e a palavra de Deus. Reclame com Deus e com a palavra dele. Não é comigo que você tem que reclamar. O seu problema não é com o profeta Lucas. O seu problema é com Deus. Se veja com ele. Tudo bem, queridos? Eu só estou respondendo porque é a última chance que eu estou dando. É a última chance que eu estou dando para essa mulher. Vai perder uma oportunidade muito grande, porque você só vai ouvir baboseira na internet. Vocês são privilegiados de estar aqui nessas lives e aprender. Privilegiados. Eu poderia estar cobrando rios de dinheiro para ensinar o que eu ensino para vocês aqui. Vocês sabiam disso? Tem pastor que está cobrando R$1.000 em mentorias. Eu não cobro um centavo. Julgue a minha vida pelo que eu ensino e pelo que eu carrego. E para de falar baboseira em nome de Jesus. Tudo bem, amados? Tudo bem até aqui? Tudo bem? Maravilha. Eu não vou mais perder tempo com essas pessoas. A partir de hoje, preste atenção. Eu vou só responder rápido e vou bloquear essas pessoas. Vocês não merecem pagar o preço por esse tipo de pessoa. Os seguidores verdadeiros, Jesus não perdia tempo com bodes. Vocês não têm que pagar por isso. Eu reconheço isso aqui. Mas algumas vezes eu vou precisar responder. Eu vou precisar responder como Jesus fazia. Para ver se há um start, para ver se há... O chacoalhão é importante, para ver se há mudança. Porque essas pessoas não são corrigidas, por isso que elas são assim. Amém? Tudo bem até aqui? Glória a Deus, queridos. Bênção. Deu para aprender até aqui? Tá claro isso daqui para vocês? Vamos lá, eu vou dar uns recadinhos aqui para vocês rapidinho. Todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 da manhã e às 7 da noite. 2 horários, 9 horas da manhã e 7 da noite. Sempre nesses 2 horários. Lembra do número 97. 97, 9 da manhã e 7 da noite, não tem erro. Tudo bem? Você que quer aprender, venha para cá, venha aprender, você vai aprender muito aqui. Aqui você vai aprender Bíblia, você não vai aprender lorota.
Eu sei que vocês estão aqui porque vocês estão cansados de entrar em live, que o carinha fica ali cantando. Tudo bem, eu já fiz lives de louvor aqui também. Mas por que eles fazem isso? Não tem conteúdo, não tem ensino, não tem profundeza de Bíblia, não tem profundeza espiritual. A boca fala do que o coração tá cheio, querido. Tem gente que abre uma live e fica se maquiando falando de... Gente, pelo amor de Deus, fala do que você sabe, fala do que você conhece. Se não conhece, não fala. Vai aprender, vai gerar valor, vai gerar sabedoria, depois você ensina as pessoas. Então aqui você vai aprender muito. Aqui vocês vão crescer muito no conhecimento. Anota o que eu estou falando para vocês. Vocês vão aprender sobre casamento, sobre espiritualidade, sobre dons espirituais, sobre fruto do Espírito. Vocês vão aprender como usar o poder de Deus, como manifestar o poder de Deus. Logo, logo eu vou começar a colocar alguns frutos aqui na internet, alguns takes, né, da manifestação na minha vida do poder de Deus, para que vocês possam ver como que o poder de Deus é manifesto através da vida de homens de Deus e mulheres de Deus. Curas, libertações e outros vídeos que eu vou colocar aqui para vocês. Tá bom? Para que vocês possam também ver a manifestação do poder de Deus. Tudo bem, amados? Então, venham para assistir, e não somente assistir, mas aprender, e não somente para aprender, mas também praticar. Como o apóstolo Paulo diz, não sejam somente ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. A chave é a prática. Vocês vão aprender muito aqui. Aqui nós vamos ficar aqui, queridos. Eu posso ficar aqui 10 anos com vocês ensinando a Bíblia. Mas o segredo é a prática. A prática é praticar no dia a dia. Tudo bem, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Então é isso. Você que não me segue também, tem um botãozinho na tua tela de seguir. Siga para você não perder os próximos vídeos, lives. Todo dia eu solto vídeo aqui, todo dia eu tenho live. Nós vamos ter vários treinamentos. E toda sexta-feira, um recado muito importante aqui para vocês. Preste atenção. Preste atenção. Eu tenho um grupo fechado no aplicativo Verdinho. Esse aplicativo Verdinho é o aplicativo que todo mundo usa para se comunicar. Nós temos um grupo fechado no aplicativo Verdinho. Está aqui no link da minha bio, tá? Então, se você que está aqui, você clicou na minha bio e não tem um link, vai para outra rede vizinha, tá bom? Você vai encontrar o link do grupo do aplicativo Verdinho e lá eu treino pessoas de maneira profunda. Amém? Glória a Deus. Lá vocês vão aprender muito. Nós estamos falando nesse treinamento agora atual, toda sexta-feira eu dou um treinamento para vocês. Nós estamos falando sobre libertação. E como que a minha vida... E eu vou dar um spoiler aqui para vocês. Na próxima sexta-feira, eu vou mandar o link da sala para vocês lá no grupo do Verdinho. Preste bem atenção. Não perca essa sexta-feira, porque nós vamos aprofundar nas portas espirituais. Nós vamos falar sobre clarividência, nós vamos falar sobre feitiçaria, nós vamos falar sobre vícios, nós vamos falar sobre doutrinas erradas que se infiltram e permitem que demônios acessem a vida das pessoas. Nós vamos falar sobre tudo isso. Olha, eu tô dando uma dica para vocês aqui, ó. Não perca o treinamento da próxima sexta-feira. Profeta, eu vou ter que pagar alguma coisa? Não! Você não paga nada. Eu estou ensinando vocês de maneira gratuita. Então dê valor. Entre no grupo, clica lá, na sexta-feira eu vou mandar o link 5 minutos antes de iniciar o treinamento às 7 da noite. Entre lá, anota o que eu estou falando. Muitos de vocês estão presos espiritualmente porque vocês não conhecem como que o diabo trabalha. Como que é as ferramentas, as armadilhas que o diabo coloca na vida do cristão. Eu garanto para vocês que esse treinamento que vai ter sexta-feira vai ser um dos mais fortes que nós trouxemos aqui para vocês até agora. Tudo bem? É uma dica que eu estou te dando. Eu estou te dando um conselho. Não perca. Nós vamos falar de vários pontos, de partes que o diabo trabalha na vida do ser humano. Nós vamos falar sobre tipos de demônios. Demônios de sexualidade, demônios de rejeição, demônios de medo, demônios de quando a pessoa ela se fecha, ela se bloqueia. Nós vamos identificar como que essas pessoas chegam nesse nível. Às vezes o teu filho está nessa condição, às vezes o teu pai está nessa condição, às vezes você está nessa condição. Como que a falta da alegria, a falta da paz é um sinal de que demônio está atuando na tua vida. E quem sabe você que está aqui me ouvindo agora esteja endemoniado. Como assim, profeta? Eu? Exatamente, é você mesmo. A tua vida atrai ou afasta demônios, como o apóstolo Tiago disse. Resistam o diabo e ele fugirá de vós. A resistência é importante. Se você não resistir o diabo com a vida que você leva em santidade, ele não vai. Mas eu não vou dar spoiler aqui. Já falei um pouquinho sobre isso e tá avisado. Quem entrar vai ser poderoso na sexta-feira. Não perca, vai ser poderoso, tá bom? Então é isso, você que não me segue, me segue. Você que tá aqui que não me acompanha, comece a acompanhar os conteúdos, você vai crescer muito. Todos os dias tem vídeos, lives, treinamento para vocês, toda semana.
muito conteúdo, logo logo. E o material do podcast que eu falei para vocês, o material chegou. Eu vou fazer a instalação e possivelmente, nesse sábado, nós já vamos ter o primeiro podcast pelo canal. Eu vou mandar o link para vocês, eu vou informar vocês no grupo, tudo bonitinho, pode ficar tranquilo, que vocês vão aprender lá de maneira profunda. Cada podcast, eu já fiz uma seleção de 100 temas. Eu fiz uma seleção de 100 temas. Posso ouvir música mundana? O que o diabo... Eu posso lutar capoeira? Eu posso fazer arte marcial? Eu posso fazer isso? O que a Bíblia diz sobre tatuagem? Nós vamos falar sobre tudo isso. Nós vamos falar sobre usos e costumes. Vai ser temas tops com a Bíblia. Você vai poder aprender muito. Vai ser top. Tem pessoas que gostam muito de podcast, né? Então, eu já tenho um irmão na fé, ele é um mestre na palavra de Deus, já está tudo certo, eu vou fazer a instalação do cenário e a gente já vai começar possivelmente sábado a gente já libera o primeiro podcast para vocês aprenderem muito. E eu vou falar uma coisa para vocês, tá, gente? Fique ligado no podcast, porque vai ser conteúdo de qualidade, vai ser conteúdo de primeira para a vida de vocês. Vai ser top, vai ter recortes, vai ter cortes para vocês divulgarem para familiares, enfim, vai ser uma bênção. Tá bom? Glória a Deus. Bênção demais. O pessoal tá perguntando se vai ter no Spó. Eu não posso falar o nome da plataforma, mas ela é verdinha, né? Kailane Silva. Ela perguntou, vai ter no Spó? E aí você já sabe o finalzinho, né? Aquele aplicativo verdinho de música. Sim, eu já estou vendo para colocar todos os áudios do podcast dentro do Spó, tá bom? E aí você pode fazer tua academia, você pode fazer o que você quiser aí, ouvindo os ensinos, ouvindo aqui tudo que eu tô ensinando vocês. Vai ser poderoso, tá bom? Glória a Deus, queridos. Bênção demais. Eu vou parar por aqui. Senão vocês já me conhecem, a gente vai até tarde aqui. E a gente tem que ser um pouco mais sucinto aí, né? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Eu só dei os recados aqui para vocês ficarem ligados com o que vai ter muita coisa boa para vocês. Então não perca, tá? Não perca. Aproveite, rumine, deguste e coma, mastigue esses conteúdos para você ser forjado pela palavra. Amém? Vocês vão ser muito abençoados por esses treinamentos. Vamos orar então? Fecha os teus olhos aonde você está aí. Eu quero orar pela tua vida. Eterno Deus e eterno Pai, eu quero orar, Pai, por cada vida que está me ouvindo aqui agora. Deus, o Senhor conhece cada coração, cada alma, cada vida preciosa. E, Senhor, se essas almas estão aqui me ouvindo agora, é porque, de fato, Senhor, são discípulos de Cristo. São almas, são homens e mulheres, Pai, que querem crescer no conhecimento, na graça e querem manifestar, Pai, a tua vida na vida das pessoas. Nós aprendemos hoje, Pai, sobre o amor e que eles possam desenvolver o amor na graça, Senhor, que há em Ti. Que eles possam manifestar o Teu amor na vida das pessoas, como a Tua palavra diz lá em João. Que as nossas obras têm que ser na luz, para que quando as pessoas olhem as nossas obras de luz, elas possam glorificar ao nosso Pai. Que a nossa vida possa ser um exemplo para as pessoas verem que há um Deus, não somente em Israel, mas no país deles, no bairro deles, na casa deles, que cuida e que zela da vida deles. Eu oro para que o Senhor possa aprimorá-los, eu oro para que o Senhor possa abençoá-los e guardá-los, ó Deus, na palma das tuas mãos, em nome de Jesus. Eu te louvo, te agradeço e, Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem falado e tudo que o Senhor tem nos ensinado aqui. Obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te adoramos e que o Teu nome seja glorificado em nosso meio. Que a Tua presença, Pai, seja venerada. Que a Tua presença, Pai, seja no nosso meio louvada, Senhor. Que no meio dos nossos louvores a Tua presença se faz presente. Que no nosso meio, das nossas igrejas, onde nós estamos congregando, que a Tua presença seja presente em nossa vida. E se nós estamos em uma igreja fria, que não tem poder, que nós sejamos essas atalaias, que nós sejamos essas pedras vivas, Pai. Tochas, como a Tua palavra diz, nós somos servidores, servos do Deus Altíssimo, como tochas, como fogo. E os anjos como ventos. Nos usa, Pai, no fogo do Teu Espírito, para manifestar o Teu poder às nações, em nome de Jesus. Que nós sejamos testemunhas, como a Tua palavra diz, em Samaria, Judéia e até os confins da terra, pelo Teu poder e pela Tua glória, em nome de Jesus. É o que eu louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Foi bênção essa live para você? Deu para aprender bastante coisa aqui? Espero que sim. Espero que você tenha sido abençoado. Espero que você tenha crescido muito aqui. Em nome de Jesus. É só o começo do que Deus vai fazer conosco, tá? Lembre-se de uma coisa, lembre-se disso. Sem sacrifício não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Um grande abraço, um beijo no seu coração. Fique firme com Deus, fique firme na palavra, medite na palavra dia e noite, para que você possa crescer cada vez mais no Senhor. Quanto mais conhecimento, mais liberdade. Quanto mais conhecimento, mais sucesso. Amém?
Um grande abraço, queridos, um beijo no coração de vocês e até amanhã às 9 horas da manhã, se Ele, o nosso Deus, nos permitir. Um grande abraço, fiquem na paz em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos.